Você já sentiu que quanto mais você se doa, menos te respeitam? Já teve a sensação de que ser a pessoa evoluída te colocou num pedestal onde ninguém te ouve, só te sobrecarrega? Você tenta ser compreensivo, gentil, paciente, mas no fundo está cansado. Cansado de ser forte para os outros e invisível para si mesmo. Cansado de engolir a raiva, de dizer, tá tudo bem, quando está tudo desmoronando por dentro. Cansado de não ter o direito de dizer não sem se sentir culpado. Talvez você tenha aprendido que ser espiritual é isso. Aceitar tudo, amar sempre, nunca reagir, nunca impor. Mas, e se isso for justamente o que te mantém preso? Carl Jung, um dos maiores nomes da psicologia do século XX, percebeu algo perturbador. Muitas pessoas que se consideram evoluídas espiritualmente estão, na verdade, vivendo uma forma sutil de autonegação. Elas confundem espiritualidade com submissão, bondade com autossabotagem, paz com silêncio forçado. E o resultado? Pessoas boas, empáticas e sensíveis, sendo sugadas por relacionamentos, empregos e sistemas que se alimentam da energia delas. Esse vídeo é um convite brutalmente honesto. Não para te tornar alguém duro, frio ou insensível, mas para te lembrar que espiritualidade sem poder pessoal é fantasia. E que ser bom demais com os outros, às vezes, é uma forma de ser cruel consigo mesmo. Se isso tocou você de alguma forma, curta esse vídeo, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo. Chega de me diminuir. O problema é que essa distorção da espiritualidade não é só pessoal, ela é cultural. Desde pequenos, fomos ensinados que ser bom é nunca incomodar, que ser maduro é sempre ceder, que amar é aceitar tudo, até o que machuca. E a espiritualidade moderna reforçou isso. Transformou evolução em obediência emocional. Transformou empatia em autoabandono. Quantas vezes você ouviu que tudo é um espelho? Que se algo te incomoda, o problema é seu? Quantas vezes disseram que raiva é sinal de imaturidade? Que colocar limites é coisa de gente negativa ou agressiva? Esse tipo de pensamento, vendido como alta vibração, só te empurra para um papel. O da pessoa que suporta tudo em nome da paz. Mas a paz que custa sua saúde emocional não é paz, é controle. Carl Jung viu isso acontecendo nos próprios pacientes. Ele dizia que muitos buscavam o caminho espiritual para fugir de si mesmos, não para se tornarem inteiros. Eles queriam eliminar a raiva, o ego, o orgulho, como se esses elementos fossem vírus, mas não eram. Eram partes essenciais do ser que precisavam ser integradas, não negadas. Ser evoluído não é virar um holograma sorridente que diz gratidão enquanto o mundo pisa em você. Ser evoluído é ser inteiro, e ser inteiro é perigoso, porque te torna incontrolável. A verdade é que a sociedade se acostumou com pessoas boazinhas porque são previsíveis. Elas pedem pouco, se culpam muito e aceitam qualquer coisa para não parecerem rudes. Mas quando uma pessoa boa desperta, quando ela entende que amor próprio também diz basta, ela para de servir ao sistema que lucra com sua submissão. E é aí que o jogo vira. Porque quando você integra o que negava, você não se torna uma ameaça para os outros. Você se torna uma ameaça para tudo aquilo que se alimentava da sua fragilidade. Quando você começa a questionar o que te ensinaram sobre ser evoluído, uma pergunta inevitável surge. Afinal, o que é o verdadeiro poder pessoal? Para Carl Jung, a resposta não está em dominar os outros. Está em se tornar emocionalmente indomável. É quando ninguém mais tem acesso ao botão que controla o seu humor, o seu valor ou a sua verdade. Poder pessoal não grita, não força, não implora. Poder pessoal não precisa ser validado, ele é sentido. Sabe aquela pessoa que entra num ambiente e, de repente, tudo muda? As conversas ficam mais contidas, os olhares se voltam naturalmente. Ela não está tentando impressionar. Ela simplesmente é. Essa presença vem daquilo que Jung chamou de individuação. O processo de se tornar quem você realmente é, não quem esperam que você seja. É quando você abandona o personagem que aprendeu a representar e começa a viver a partir de um centro interno que não vacila. E aqui está o segredo que ninguém te contou. Quanto mais você depende da aprovação dos outros, mais fraco você fica. Quanto mais você se conecta com sua própria verdade, mais magnético você se torna. O verdadeiro poder não está em se impor, mas em não se dobrar.
Ele está em agir com firmeza sem perder a compaixão, em dizer não com calma, em não se justificar quando dizem você mudou. Você mudou, sim. Você parou de implorar por respeito e começou a se tornar alguém que o impõe sem precisar dizer uma palavra. Mas existe um motivo pelo qual tanta gente nunca alcança esse nível de poder. Mesmo quando tenta, mesmo quando lê livros, medita ou busca se conhecer. O motivo tem um nome: a sombra. Carl Jung descreveu a sombra como tudo aquilo que você aprendeu a esconder para ser aceito. Sua raiva, sua vaidade, seu orgulho, seu desejo de poder. Desde criança você foi premiado por ser calmo, gentil, prestativo. E foi punido, direta ou indiretamente, por ser intenso, exigente ou por querer demais. Resultado: você começou a reprimir essas partes. Elas não desapareceram, elas afundaram. E do fundo, elas começaram a controlar você. A sombra não é o lado ruim. Ela é a parte exilada da sua psique que foi julgada como inapropriada, indesejável ou perigosa. Mas negar a sombra não te torna mais evoluído, te torna mais dividido. Você diz que não sente raiva, mas guarda ressentimento por semanas. Diz que não é controlador, mas tenta manipular os outros com silêncio ou culpa. Acha que não é orgulhoso, mas não aceita ouvir críticas. A sombra age em você, sempre que você reage de forma desproporcional. Sempre que sente vergonha de si mesmo. Sempre que se sabota no momento em que mais precisa aparecer. E enquanto essas partes seguem negadas, você continua refém de padrões que nem entende. Você acha que o mundo é o problema, mas na verdade, está em guerra consigo mesmo. Jung dizia: até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida, e você o chamará de destino. Se você vive repetindo as mesmas histórias, os mesmos relacionamentos tóxicos, os mesmos conflitos internos, talvez não seja azar. Talvez seja a sua sombra dirigindo o volante, enquanto você acha que está no controle. Integrar a sombra não significa virar uma pessoa sombria. Significa parar de fingir que você é só luz. E quando você para de lutar contra partes de si, você começa finalmente a viver em paz. A verdade é dura, mas libertadora. Enquanto você negar sua sombra, continuará sendo uma vítima da própria espiritualidade. E talvez você já tenha sido essa pessoa. A que aceita migalhas, mas chama de amor. A que carrega o peso de todos ao redor, mas diz que é compaixão. A que nunca impõe limites porque acha que isso seria egoísmo. Mas tem um preço por manter essa pose de iluminado. Você se esgota. Você se apaga. Você desaparece atrás de um personagem. Carl Jung viu isso em muitos de seus pacientes. Pessoas boas, inteligentes e sensíveis. Presas no papel do ser de luz, enquanto eram sugadas por relacionamentos tóxicos, por trabalhos abusivos, por amizades que só existiam enquanto você dizia sim. Mas aqui está o ponto de virada. Quando você começa a integrar a sombra, quando você entende que raiva também é proteção, que ego também é identidade, que orgulho também é força, você para de ser o campo de treino dos outros e se torna o seu próprio território. Você começa a dizer não com firmeza. Você para de se explicar. Você se recusa a carregar culpas que não são suas. E algo mágico acontece. As mesmas pessoas que antes te usavam, agora te respeitam. As mesmas situações que antes te drenavam, agora recuam. Por quê? Porque você deixou de ser previsível. Porque sua presença deixou de ser agradável e se tornou magnética. Pessoas magnéticas não pedem respeito, elas encarnam. Pessoas magnéticas não mendigam atenção, elas atraem. Pessoas magnéticas não se vendem por paz, elas impõem presença. Essa é a transição da vítima espiritual para alguém que ninguém mais ousa diminuir. Até aqui, falamos de consciência. Agora, vamos falar de ação. Porque saber não é poder. Agir com o que se sabe, sim. Carl Jung chamava esse processo de individuação, tornar-se inteiro, unir o que foi separado dentro de si. E para isso, é preciso mais do que boa vontade. É preciso coragem para olhar para dentro e disciplina para mudar por fora. A primeira etapa começa com algo aparentemente simples: observar o que mais te irrita nos outros. A raiva que você sente pelas pessoas nem sempre é sobre elas. Muitas vezes, ela é um espelho, e esse espelho aponta direto para a sua sombra. Se você odeia gente arrogante,
talvez tenha sufocado seu próprio orgulho legítimo. Se despreza os manipuladores, talvez tenha medo de reconhecer sua própria habilidade de influência. Se não suporta pessoas frias, talvez esteja negando sua própria necessidade de se proteger emocionalmente. A verdade é que aquilo que mais te incomoda nos outros, na maioria das vezes, revela o que você ainda não integrou em si mesmo. A segunda etapa é mais desconfortável, mas absolutamente necessária. Reconhecer como você também age igual, só que de forma disfarçada. Você diz que não manipula, mas usa o silêncio ou a culpa para controlar. Diz que não é egoísta, mas exige atenção emocional de quem já está esgotado. Diz que não é controlador, mas se fecha quando o outro não age como você esperava. Isso não faz de você uma pessoa ruim. Isso faz de você uma pessoa inconsciente. E consciência não é sobre se condenar, é sobre assumir. Só aquilo que você assume pode, de fato, ser transformado. A terceira etapa é o que vira a chave de verdade. Escolher agir com consciência, em vez de reagir no piloto automático. Não se trata de nunca sentir raiva, e sim de usar a raiva com propósito. Não é sobre nunca se proteger, mas sobre colocar limites sem culpa. E também não é sobre nunca ser egoísta. É sobre honrar suas necessidades sem pedir desculpas por existir. Quando você age por impulso, o mundo te domina. Mas quando você age por escolha, é você quem domina sua energia. A autoridade que você busca fora só vai aparecer quando você começar a liderar a si mesmo por dentro. Essas 3 etapas parecem simples. Mas quando você realmente vive isso, tudo muda. Você vai perceber que, ao se posicionar com clareza, a confusão desaparece. Quando diz com firmeza, isso não funciona para mim, o desrespeito para. E quando você para de se justificar, o mundo começa, finalmente, a escutar de verdade. Porque o universo não responde a quem suplica. Ele responde a quem encarna o que diz. Você já reparou que as pessoas mais respeitadas em um ambiente não são necessariamente as mais barulhentas? Nem as que falam mais bonito, nem as que fazem mais esforço para chamar atenção. São aquelas que chegam e, sem dizer nada, fazem os outros ajeitarem a postura. Aquelas que ocupam o espaço com presença, não com performance. Esse é o efeito de alguém que conquistou soberania emocional. Não é dom, não é carisma. É consequência de um processo interno. A pessoa parou de se explicar, de se justificar, de tentar ser aceita o tempo todo. E isso gera um tipo de vibração que o mundo reconhece de forma quase instintiva. É o contrário de alguém que vive ansioso por agradar. Quem vive se moldando para ser aceito, transborda insegurança mesmo sem querer. E o mundo capta isso. Pessoas, sistemas e situações sempre testam os limites de quem parece inseguro em seus próprios. Mas quando alguém se mostra inteiro, centrado, alinhado com a própria verdade, algo muda no campo ao redor. Você não precisa gritar para impor respeito. Não precisa se endurecer para ser levado a sério. Você só precisa parar de sair de si toda vez que o mundo exige que você se dobre. Pessoas emocionalmente soberanas sabem exatamente o que toleram e o que não toleram. E comunicam isso sem barulho. Não precisam ameaçar. Elas apenas não se movem. E é isso que assusta quem vive tentando controlar os outros. O fato de que você não dança mais conforme a música da carência alheia. Quando você conquista essa estabilidade interna, você se torna inabalável. Não porque nada te afeta, mas porque nada te tira do centro por completo. Você pode sentir, reagir, refletir, mas escolhe como se posicionar. E é nesse ponto que a sua energia começa a comandar a dinâmica de qualquer lugar. Não por imposição, mas por integridade. Chega uma hora em que você precisa escolher. Continuar sendo a pessoa boa, que todo mundo admira, mas que vive exausta, silenciosa e em conflito interno. Ou começar a viver como alguém inteiro, mesmo que isso assuste quem se acostumou com a sua versão domesticada. O mundo sempre vai elogiar a pessoa que está disposta a se sacrificar, mas dificilmente vai perguntar o quanto isso está te custando. E é por isso que tanta gente adoece tentando manter uma imagem de equilíbrio, enquanto internamente está se desmoronando em pedaços invisíveis. Ser inteiro não é sobre ser perfeito, é sobre ser verdadeiro. É sobre parar de atuar o tempo todo para não decepcionar expectativas que nunca foram suas. Carl Jung dizia que o oposto da evolução espiritual não é o caos, é o fingimento. E fingir que está tudo bem. Fingir que você aguenta. Fingir que isso é bondade, quando na verdade é medo de rejeição.
só te afasta da sua essência. Quando você decide ser inteiro, algumas pessoas vão se afastar. Mas o que fica, ou o que chega, passa a se alinhar com a sua verdade. Você para de atrair situações que exigem que você se encolha. E começa a vibrar numa frequência que protege o que você construiu internamente. Esse é o novo código. Não se trata mais de ser amado por todos. Se trata de viver em paz com quem você é, mesmo que isso incomode quem se acostumou com o seu silêncio. Se você chegou até aqui, é porque existe uma parte sua que já não aguenta mais se esconder. Talvez você nem saiba ainda como vai fazer isso, mas sabe que não dá mais para continuar se diminuindo para caber em espaços pequenos. Essa parte que agora desperta em você não quer mais agradar. Ela quer respirar, quer se ouvir, quer se respeitar. E ela sabe que o preço da aceitação não pode mais ser o seu próprio silêncio. Você não veio ao mundo para se moldar a todo custo. Você veio para ser quem você é, inteiro. E quando você encarna essa inteireza, mesmo com medo, mesmo com tremores, o mundo percebe. Porque o mundo não precisa de mais gente sorrindo por obrigação, nem de mais gente dizendo sim por medo de rejeição. Ele precisa de você, com sua força, sua verdade e sua presença, que não se dobra para ser aceita. Esse é o momento de parar de se explicar, de parar de pedir permissão, de parar de servir a sistemas emocionais que te premiam por se calar. Se isso tocou você de alguma forma, deixa sua marca aqui nos comentários. Escreve, chega de me diminuir, e se junta a quem decidiu não viver mais em pedaços. E se você sentiu que essa mensagem foi feita para você, então curta esse vídeo, se inscreva no canal e ativa o sininho. Isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas que, assim como você, estão prontas para lembrar da própria força. Porque quanto mais gente se torna inteira, menos o mundo aceita o que é falso. E tudo começa com uma escolha. A sua.